Olá a todos! Em 2021, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais recorda os 140 anos da histórica viagem do imperador Dom Pedro II à província de Minas. Essa série especial tem a coordenação geral da professora Regina Almeida e, por meio de 12 programas, revisitamos o itinerário da comitiva imperial, apresentando episódios históricos, detalhes da viagem, bens culturais locais e curiosidades. Nossa viagem chega agora à região da Caste. As terras pesquisadas por Peter Lund foram um dos pontos de maior interesse pelo imperador Dom Pedro II. Quem apresenta o episódio é a historiadora e arqueóloga Alenice Baeta. Com pós-doutorado pelo Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Alenice é doutora pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Ao longo de sua trajetória profissional, o seu trabalho de pesquisa se relacionou com temáticas referentes à gestão e proteção de memórias, pesquisas etnográficas, a história indígena, povos tradicionais e territórios. Há cerca de 30 anos, a Alenice desenvolve pesquisas em áreas de proteção permanente da Caste de Lagoa Santa, Serra do Cipó, Vale do Rio Doce e Norte Mineiro. Recentemente, recebeu o prêmio CAAL do Centro de Arqueologia Annette Lamy Emperrer da Prefeitura de Lagoa Santa, pelo relevante apoio à preservação do patrimônio arqueológico e cultural daquela cidade. Vamos percorrer as terras do povo de Luzia e, com a nossa palestrante, revisitar os dias 7 a 9 de abril de 1881, quando a comitiva imperial chegava à região de Lagoa Santa, rememorando o trabalho de Peter Lund. Uma boa viagem a todos! Diário da viagem do imperador Dom Pedro II à província de Minas em 1881, Lagoa Santa, Vale do Rio das Velhas. Primeiramente, agradeço ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, nas pessoas da doutora Regina Almeida e do doutor Marcos Paulo Miranda, o convite para participar da série especial sobre os 140 anos da histórica viagem do imperador Dom Pedro II à província de Minas Gerais. Neste episódio, vou comentar e relembrar a passagem do imperador Dom Pedro II, da imperatriz Teresa Cristina e da comitiva na região de Lagoa Santa, Vale do Rio das Velhas, no ano de 1881. A comitiva foi composta por ministros, chefes, construtores, estudiosos, vereadores, médico, camareiro, criados, jornalistas e convidados, que partiu da estação de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em direção da Serra da Mantiqueira, adentrando a província de Minas Gerais. O roteiro geral percorrido foi o seguinte: Barbacena, Carandaí, Queluz, Ouro Preto, Cachoeira do Campo, Rio Acima, Congonhas de Sabará, atual Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Recolhimento de Macaúbas, Lagoa Santa, Caeté, Congo Soco, Barão de Cocais, Brumal, Carás, Catas Altas, Inficionado, Bento Rodrigues, Camargos, Mariana, Ouro Branco, Santo Amaro, Lagoa Dourada, São João del Rei, Tiradentes, Barbacena, Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Bicas, Sapucaia, Porto Novo do Cunha, Pirapetinga, Cataguases, Presídio, atual Visconde do Rio Branco, Ubá e Além Paraíba. A comitiva também utilizou como transporte cavalos, carruagens, barcos e barcaças. Esta viagem foi registrada pelo imperador por meio de diário, compostos por narrativas breves, sem muitos detalhamentos, bem como pelas publicações de jornalistas, em especial do Jornal do Correio, Gazeta de Notícias e O Cruzeiro, do Diário do Imperador. O volume publicado, referente às anotações da viagem
da província de Minas, do Diário do Imperador, foi a fonte principal dessa apresentação, conjugada com outros testemunhos etnográficos, cartográficos e publicações de referência, mencionados ao final da apresentação. Ressalta-se as pesquisas de João Ricardo Pires, 2007, e dados de relevância colhidos em Holten Stel, 2011, e em Eduardo de Paula, no blog Sumidoiros, a foto de Dom Pedro II. Dom Pedro II era um intelectual interessado em antiguidades, arte, história natural, inovações e ciências em geral, tendo criado museus e instituições científicas, bem como realizado viagens internacionais e nacionais durante o seu reinado. Segundo o trecho de uma carta à Condessa de Barral, o imperador menciona as suas intenções em visitar Lagoa Santa e de falar-lhe do mais importante da viagem, que promete ser interessante pelo Rio das Velhas, navegável até o São Francisco, mineração de ouro e exame das grutas, onde o sábio dinamarquês Peter Lund, que morreu junto à Lagoa Santa, perto delas, descobriu muitos fósseis, entre os quais um crânio humano. Sodré, 1956. De fato, a viagem foi parte de uma estratégia de fixação de poder e de conhecimento nos territórios das Minas Gerais, focalizando seus recursos naturais e minerais, visando o desenvolvimento e a modernização do Brasil, incluindo a expansão da rede ferroviária, navegação de cursos de água, visando escoamento de produtos, implantação da educação liberal, não atrelada a ensino religioso escolar, pesquisa mineralógica e tecnológica a serviço da indústria mineradora e novos investimentos econômicos. No que se refere à estrada de ferro, o imperador estaria atento sobre qual trajeto ligaria a estrada de ferro Dom Pedro II, visitando as partes já construídas e os acessos indicados. Pires, 2007. Certamente, as intenções da viagem também tiveram motivações geopolíticas estratégicas. Configura-se um cenário de forte crise das instituições e das representações imperiais naqueles tempos, onde se arraigavam as disputas das elites agrárias e a criação do Partido Republicano. A liberação de capitais com o fim do tráfico internacional possibilitou o surgimento de setores sociais não comprometidos com o escravismo, uma sociedade em ebulição. Estas circunstâncias explicariam o surgimento dos movimentos abolicionistas que se fortaleceram a partir de 1870. Ao contrário do que afirmou a historiografia tradicional, o motor do abolicionismo do Brasil foram as contínuas e diferentes ações de resistência dos indivíduos escravizados, como as fugas, levantes, a formação dos quilombos, as rebeliões, a ocupação de terras livres pelos fugidos, a insubmissão das regras de trabalho nas fazendas e latifúndios, demonstrando o protagonismo dos africanos e de seus descendentes escravizados. Voltando ao diário de Dom Pedro II e seus interesses pela história natural da região, este era leitor assíduo do botânico Auguste Saint-Hilaire, dentre outros viajantes, levando em sua bagagem a obra Viagens nas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, escrita entre 1816 a 1822, consultada diariamente, inspirando as suas curiosidades sobre espécies e paisagens nas localidades, também visitadas pelos naturalistas nos primeiros decênios dos 800. O interesse pelos descobertos e estudos do naturalista Peter William Lund, de certo,
foi instigado por seu fiel correspondente e compadre, o mineralogista francês Claude-Henri Gorsex, fundador e diretor da Escola de Minas de Ouro Preto. As correspondências entre o imperador e Gorsex discorriam para além das mazelas burocráticas da Escola de Minas, acerca de relatos sobre as pesquisas mineralógicas e geológicas desenvolvidas nos arredores de Ouro Preto e de Diamantina, bem como notícias das expedições paleontológicas do dinamarquês Lund nas cavernas calcárias da região de Lagoa Santa. O imperador sempre se interessou por arqueologia, tendo participado de reuniões do Instituto Histórico e Geográfico sobre esses assuntos, juntando coleções de vários objetos, peças e obras de interesse arqueológico. Interessava ainda ao imperador informações sobre minas de salitre, nitrato, bem como descobertas de novas minas e minerais. O salitre era matéria-prima na fabricação da pólvora e explosivo, portanto, alvo de muito controle e preocupação por parte dos governantes, além de instrumento de poderio bélico. A primeira carta de Gorsex menciona os feitos de Lund para o imperador, e é datada de 1882, que a encerra com a expressão "felizes aqueles que possam imitá-lo". Debruçando sobre a trajetória e o prosseguimento das pesquisas desenvolvidas por Lund, foi possível a Gorsex verificar novas provas sobre a mutualidade das espécies desenvolvidas pelo evolucionista Charles Darwin, contradizendo a noção inicial do catastrofismo de Georges Cuvier, o catastrofismo cuvieriano. Tais informações eram cuidadosamente compartilhadas com Dom Pedro II. Rodrigues, 2010. Lund se mudou para Lagoa Santa em 1835, juntamente com o desenhista e artista norueguês Peter Andreas Brandt, seu mais próximo colaborador, até 1862, data de seu falecimento. Brandt deixa um acervo etnográfico magnífico, sendo dele, os desenhos e pinturas que ilustram grande parte da obra de Lund e das paisagens da região daquela época, utilizadas nesta apresentação. O naturalista dinamarquês visitou cerca de 800 grutas no Cássio de Lagoa Santa, das quais explorou aproximadamente 45 cavidades. Hoje, sabe-se que a partir de suas escavações paleontológicas, descreveu 100 gêneros e 149 espécies fósseis, sendo 19 gêneros e 32 espécies extintos. Lund notou que havia uma grande identidade morfológica entre os mamíferos extintos e os atuais. Suas escavações na Lapa do Sumidouro vieram confirmar sua suspeita. Ali, ele desenterrou várias espécimes de fauna extinta e atual e cerca de 30 esqueletos associados. Seguem alguns desenhos de Brandt de fósseis e ossos escavados por Lund. O imperador só concretizou a viagem, lamentavelmente, meses após a morte do cientista Lund, falecido em maio de 1880. Todavia, foi mantida Lagoa Santa no roteiro, reforçando o interesse em conhecer os principais lugares que Lund esteve e pesquisou. Visando a organização das visitas às cavernas e lugares de interesse em Lagoa Santa, Gorsex se adianta à comitiva e chega para preparar as expedições e incursões às grutas, principalmente a da aldeia, conhecido como Rochedo dos Índios, também Lapa de Cerca Grande, local de várias escavações e descobertas de Lund, prevista para o dia 8 de abril, bem documentada por meio também das pinturas de Peter Brandt. Foto do mesmo local, ao fundo a foto do Rochedo dos Índios. Um dos registros mais antigos
de figurações rupestres na região, que é atribuído a essa obra de Brant. Nesta prancha, Brant desenhara a si próprio de costas, junto ao paredão no Rochedo dos Índios, onde desenhava as pinturas rupestres da hoje conhecida Lapa da Cerca Grande. Segue agora uma imagem de uma fotografia atual das mesmas figuras desenhadas por Brant em sua magnífica e famosa prancha. Borsex deu muito destaque à visita do imperador à região da aldeia do Mocambo, conhecida também por Mocambeiro. Aliás, teria sido uma das companhias preferidas do imperador nesta viagem, pois trazia consigo a marca da ciência e de seus desenvolvimentos mais avançados para a época, o que lhe conferia prestígio aos olhos do imperador, fascinado pelos assuntos da ciência e recursos minerais da época, segundo Pires, 2007. Em detalhe, os espelhotemas na Gruta de Maquiné, também pesquisada por Lund. Essa é uma pintura também de Brant. Por volta de 1862, após o falecimento de Brant, Lund decidiu amparar o filho do vizinho Luiz Cecílio, chamado Nereu Cecílio dos Santos, na época com 12 anos de idade. O educou ensinando-o francês, latim, dinamarquês e fundamentos da arte musical. Com o passar do tempo, Nereu se tornou músico, intelectual e braço direito do pai adotivo, na função de seu secretário. Importante ainda mencionar o botânico Eugênios Guarno, que viveu no Brasil entre 1863 e 1886. Trabalhou junto a Peter Lund em Lagoa Santa quando realizou o primeiro levantamento do bioma cerrado, o que rendeu nas décadas seguintes importantes obras, dedicando a Lund o seu livro sobre a vegetação dos cerrados. Voltando aos preparativos da viagem de Lagoa Santa, no dia anterior à chegada, 6 de abril, o casal imperial visita o recolhimento de Macaúbas, além do porto de Macaúbas, e menciona a fazenda Pinhões, na região da Sesmaria de Bicas, onde deságua o Rio Vermelho, no Rio das Velhas. O Rio das Velhas, perto do recolhimento Macaúbas. Em visita ao recolhimento e Pinhões, o imperador avista do outro lado do rio as terras de Lagoa Santa. Este local possui vários vestígios de sítios de mineração de ouro, os escoros de canais de mineração no Rio das Velhas, e a outra foto com detalhe de canais componentes de antigo sítio de mineração de ouro no Rio das Velhas. Mostra em detalhe o nível de terra de salitre exaurido na gruta, que fica rente às margens do Rio das Velhas. Agora, nós vamos observar o possível trajeto feito de Macaúbas ao arraial de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa, feita pelo imperador e sua comitiva. Vou ler um trecho do Diário do Imperador. O diretor Padre Lana, mineiro, pagou 40 contos de dívida. Tem um pequeno engenho de cana que não trabalha, não possui escravo. Permitiu a edificação de casas de vivenda de que os moradores só têm usufruto. Interessante, pois essa localidade descrita, esse pequeno trecho no Diário do Imperador, deve se referir ao atual território da comunidade quilombola afrodescendente Pinhões, em Santa Luzia, na margem oposta à Lagoa Santa. Outros quilombos surgiram nessa região do Rio das Velhas, tais como o Quilombo Pimentel e lugares constituídos por famílias afrodescendentes, como a citada Aldeia do Mocambo, atual Mocambeiro. Detalhes das atividades culturais e religiosas podem ser notadas em uma das pranchas de Brant no arraial Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa. Bem, finalmente chega o dia 7 de abril de 1881. Aqui um trecho do diário. Passagem do rio no barco, partida a cavalo na margem oposta. Bom e lindo caminho. Na altura de Pinhões, o imperador e a comitiva atravessam o Rio das Velhas e seguiram por meio de cavalos e liteiras em direção ao então arraial
de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa e arredores, atual região abrangida pelos municípios Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matosinhos. Agora segue uma imagem de Branco do Cerrado local. O imperador descreve elementos do cerrado. Pequi, fruto de caroço espinhoso, que deve comer-se com cuidado para não ferir a boca e a língua. Barbatimão, pau-terra. Alobeira da linda flor, araticuns. Tiveram como anfitrião, em Lagoa Santa, o barão do Rio das Velhas, Francisco de Paula Fonseca Viana, proprietário de casarões e fazendas, dentre elas Mocambo e Bom Jardim, que faziam parte do antigo vínculo da Jaguara, a Jaguara Velha. Eis mais um trecho. A entrada da povoação foi por entre hastes e ramos de bananeiras e outras plantas, algumas floridas, que produzem aprazível efeito. As ruínas da fazenda Bom Jardim do Barão do Rio das Velhas foi pesquisada e escavada por nossa equipe anos atrás, possibilitando uma leitura histórica e espacial do Vale do Mocambo, na bacia do Rio das Velhas. Uma foto minha das ruínas que nós escavamos da fazenda Bom Jardim. A Fazenda Jaguara possui sede com casarios, ruínas de capela, paiol, moinhos, engenhos e porto no Rio das Velhas. Um sítio histórico magnífico. Hoje, grande relíquia da região. Trata-se de um dos maiores estabelecimentos rurais do Brasil no século XVIII, sendo que a sua criação refere-se a duas glebas originais, Jequitibá e Sumidouro. Segue agora uma foto da capela da Fazenda Jaguara, feita por Jorge Chalmers. Na segunda metade do século XIX, ali morou a família Dumont. Henrique Dumont foi o projetor da ponte de madeira do Rio das Velhas, que o imperador visitou e conheceu na localidade vizinha, Sabará. Quando o viajante e aventureiro inglês Richard Burton esteve na região, em 1867, fez referência ao Porto da Jaguara, um embarcadouro de madeira, junto de um plano inclinado. Mostra onde são descarregados, do barco do Sr. Dumont, os enormes troncos de árvores destinados à mina de Morro Velho. Para cima desse Porto Dumont, porém, o rio não é navegável. Há ainda uma fotografia do porto da Fazenda Jaguara, feito por Augusto Riedel, de 1869. Importante registro da época dessa localidade. Posteriormente, Jaguara teria sido adquirida por Jorge Chalmers, superintendente da mina do Morro Velho, local também visitado pelo imperador nesta viagem. A Ponte Grande de Santa Luzia foi registrada, por sua vez, durante a passagem do imperador e sua comitiva no local em 1881. A comitiva do imperador em embarcações no Rio das Velhas, em Santa Luzia. Uma imagem feita por Eugênio Warmin, das casas do Arraial de Lagoa Santa, o Arraial Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa. Após atravessar o Rio das Velhas e percorrer trechos a cavalo, o imperador chega ao Arraial de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa. Na ocasião, o arraial possuía aproximadamente 60 casas. Fotos do botânico Eugênio Warmin são registros importantes desta ocasião. O imperador visitou a igreja de Nossa Senhora da Saúde. As águas da lagoa teriam sido consideradas curativas, o que atraía doentes que procuravam a cura em suas águas. No desenho que segue, Peter Brandt, pode ainda ser notada uma procissão e festejo religioso. Reparem que nesta imagem a procissão passa na frente da casa de longe, a primeira à esquerda. Ao fundo, a igreja Nossa Senhora da Saúde. Segue agora uma outra imagem sobre o largo da igreja Nossa Senhora da Saúde. Em seguida, a visita à igreja, Dom Pedro foi visitar a casa de Peter Monte.
Agora seguem alguns trechos do diário que vale a pena ler. Percorria todo vendo o quarto onde ele morreu de uma constipação, depois de bastante tempo doente, com mais de 80 anos. Falei com Nereu, que Lund protegeu desde menino. Fixou-se na Lagoa Santa em 1834, de onde não saiu mais. Todos dizem ser lugar muito sadio, havendo muitos centenários, uns de 137 anos, tendo morrido há pouco tempo, conforme refere o Barão do Rio das Velhas. Lund vivia muito retirado e quase que não lia nos seus últimos anos. Anteriormente, gostava da companhia de senhoras e de música, cujos preceitos ensinou ao Nereu. Nereu deu-me notas escritas a respeito de Lund e prometeu-me cópia do testamento de Lund em dinamarquês de suas últimas disposições. O jardim tem muitas plantas que Lund plantou e removeram para uma casinha que aí está a sua biblioteca. Não é pequena e compõe-se de obras importantes em anos atrasados, sobretudo relativos às ciências que ele cultivava. Nereu deu-me em casa de Lund apontamentos que devem ser exatos. Peter Lund e Peter Brandt foram enterrados em um cemitério particular em Lagoa Santa, que era zelado por Nereu, do túmulo de Brandt e do cemitério onde Brandt e Lund estão. Lund realmente criou um vínculo com a região. Sua contribuição foi muito além da esfera científica. Exemplo disso é a criação do primeiro grupo musical da cidade, a banda Santa Cecília, em 1842. Após sair da casa de Lund, o imperador visitou duas escolas e fez passeio na lagoa, Arraial com a Lagoa de Huarme, onde não teria conseguido pescar, tendo observado seu sumidouro, observando também as peculiaridades do sistema hídrico subterrâneo da região do Cássio de Lagoa Santa. Recebeu uma carta de Gorsec sobre o roteiro da viagem no dia seguinte nas cavernas da região. Eis um trecho. Logo que cheguei à Lagoa Santa, recebi carta de Gorsex, dando-me informações sobre o que tenho de ver amanhã e depois. Descanso até o jantar. Porém, mesmo deitado, pensarei e escrevo a respeito da viagem. O Barão do Rio das Velhas acha fácil a navegação de Macaúbas para baixo. Depois do jantar, conversei. Veio Nereu com seu violão, sendo acompanhado pela irmã e mulher. Ele toca com seu gosto e a irmã tem voz agradável e bem afinada. A mulher também contou agradavelmente o Lundum mineiro. Amanhã tenho de partir para a Lapa da aldeia, às 5 horas da madrugada. Vou tomar chá e dormir, referindo-se à atual Lapa de Cerca Grande, em Mocambeiro. Em Lagoa Santa, teriam pernoitado no solar do Barão do Rio das Velhas, na Vila Matozinhos, uma pintura do solar do Barão das Velhas na Vila Matozinhos. Posteriormente, o Barão do Rio das Velhas recebe do imperador o título de Visconde, possivelmente por seus serviços prestados ao Império. Assim, conforme planejado, a comitiva segue para as famosas cavernas pesquisadas por Lund, sob orientação de Gorsex e do sobrinho do Barão do Rio das Velhas. Agora, no dia 8 de abril de 1881, segue um trecho do diário do imperador. Saída para a gruta da aldeia, Chapadão de Bela Vista de madrugada. Engenho Fidalgo, Lapinha Pequena, povoação onde se explorou uma gruta e bem situada. Poção, Engenho de Cana, Mocambo, uma das 5 do vínculo da Jaguara. O caminho tinha sido preparado e estava bom. Quase sempre havia mais ou menos sombra antes de Mocambo e depois ainda. A sede da fazenda do Mocambo. Peguei a gruta. Bonito, mato a precede. Desce-se até defronte do rochedo de calcário, pouco cristalino, entremeado de finas camadas de areia. A parte fronteira semelha um magnífico ártico ou pórtico, com púlpito externo e um buraco, parecendo uma rosaça. Raízes ou trepadeiras que parecem cordas pendem desta fachada de igreja gótica, insinuam-se entre as folhas da rocha. Entre cipós estão cheios de sal, que sobre eles deposita água. Creio
que nitrato de potássio, porque ele abunda do interior destas grutas, onde o apanho. À direita fica a entrada da gruta, que cobre uma espécie de chapéu de chaminé. Belas estalactites na primeira sala, semelhando uma imensa juba e outras bambinelas. Passagem reptante para a segunda sala, que é grande. Gorsex mandou abrir um buraco no fundo da sala grande, porém nada encontrou, senão a entrada provável do andar inferior. Na noite passada, já tinha um pequeno osso que eu trouxe. Desenho de Brant do mapa da Lapa de Cerca Grande. Uma foto de um detalhe da pintura da Lapa da aldeia, feita por Brant, que ilustra essa descrição do imperador. Estive na gruta 2 horas, tendo almoçado antes. Fora dela, debaixo das árvores, a água era salitrosa. Encontrei aí um Manuel Simão dos Reis, que disse-me como Lund, em companhia, encontrara o esqueleto na gruta Escrevânia. Simão tirara salitre e, depois de achar os dedos dos pés e o resto de um esqueleto, procurando mais, dera com o crânio. A camada de salitre é relativamente moderna. Fecha aspas. Cabe destacar que Lund denunciava que a exploração de salitre e de calcita desenfreada estava destruindo as cavernas e os fósseis nelas contidos. Porém, suas denúncias teriam sido ignoradas. A calcita era utilizada, por sua vez, para a correção de acidez do solo e cal na produção de argamassa. Uma pintura de Brant da Lapa Vermelha de Lagoa Santa, já destruída. Parece-me ocioso aqui mencionar os estragos mecânicos aos quais ficaram sujeitos alguns ossos nas grutas onde foi explorado o salitre. Assim escreveu Lund. Uma foto da Lapa do Sobrado, na região do Sumidouro, exaurida pela exploração de calcita. Nessa foto pode-se observar o piso com fragmentos de calcita extraídas e no teto vestígios de figurações rupestres pré-coloniais. Mais um trecho do diário. Volta de certa altura, seguiu-se outro caminho pelo lado do Sumidouro, que via ao longe à direita, assim como a quinta, do mesmo nome, num desbarrancado. Um outro mapa com o possível trajeto do imperador, já seguindo para Santa Luzia. No dia 9 de abril, já no sábado, no dia seguinte, a visita às cavernas, o imperador acrescenta lembranças do dia anterior. Lembro-me dos algodoais bonitos que vi e do junco que cresce às margens da lagoa, utilizados para diversas obras em que os moradores comerciam. Ainda comentou que 2 dos repórteres foram ver outras grutas mais próximas, porém parece que teriam as achadas cheias de água. Mencionou que seria preciso subir escada para entrar na gruta da varanda, de onde extrai salitre com a terra de que ele viu separar nitrato. Informou ainda que Nereu entregou, conforme solicitado, obras, o testamento e as anotações de Lund. O imperador se prontificou em levá-las para mandar traduzir as que tratam de fósseis, enviando cópia a Gorsex, visando a sua posterior publicação. Como estavam escritos em dinamarquês, e por ser um idioma raramente conhecido entre a intelectualidade brasileira, foi preciso que o imperador enviasse seus escritos a um tradutor na Europa, em 1882. Alguns textos foram publicados nos Anais da Escola de Minas de Ouro Preto nos anos 1884 e 1885. Os Anais da Escola de Minas. A casa de Lund teria, após sua morte, virado uma escola a seu pedido. Nereu Cecílio dos Santos, apesar da herança deixada por Lund, enfrentou dificuldades em sustentar a numerosa família, tendo se transferido para a Progressista Curvelo em 1887, onde foi trabalhar como secretário de uma grande fábrica de tecidos, além de dar aulas de música. Ele escreveu uma obra intitulada O Naturalista, em homenagem ao pai adotivo e tutor. Mais tarde, Nereu e sua família transferem-se para Belo Horizonte, onde vem a falecer aos 71 anos, em 1922. Agora, um trechinho do diário
Partimos para Santa Luzia. O caminho é por Chapadão, descendo, todavia, para passar o Ribeirão da Mata e o Córrego Sujo e outros poucos lugares até a grande descida para a ponte de Santa Luzia. Fecha aspas. São mencionadas em suas breves anotações sobre uma visita que deve ter sido muito intensa às seguintes localidades que aqui relembramos: a Igreja Nossa Senhora da Saúde, a Casa de Lunde, a Lagoa, Lapa da Aldeia, Mocambo, Poção, Engenho, Grutas Pequenas, Fazenda Mocambo, Gruta da Varanda, Gruta Escrivânia, que ele não visitou, Vínculo da Jaguara, Ribeirão da Mata, Córrego Sujo, Fidalgo e Quintas. A fotografia antiga da banda musical Santa Cecília de Lagoa Santa. Peter Lund, considerado o pai da paleontologia brasileira, teria pedido para ser enterrado próximo a um pé de pequizeiro. É nele que a banda Santa Cecília toca para o seu fundador, em sua homenagem, 140 anos após a sua morte. Assim, ao som dos músicos de Lagoa Santa, fechamos esta apresentação. Muito obrigada.